A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Pessoal, eu gostaria de estar passando aqui neste momento para relatar algo que me aconteceu há um mês e meio atrás. Eu estava chegando aqui na minha casa e na minha varanda eu senti Deus falar comigo. Deus falou comigo. E no falar de Deus, ele dizia que iria acontecer algo no Brasil, que ia ser de se espantar. E ele me disse que haveria um frio, que a temperatura ela iria cair de uma tal forma, de tal modo, que pessoas iriam sentir dores até nos ossos. E isto eu comentei com a minha esposa e logo após, indo na casa de um amigo meu, homem de Deus, eu relatei para ele. Ele falou assim: varão, é de Deus. Isto é de Deus. Ele: varão, relata. Fala aquilo que Deus tem te dado. Porque se Deus tem te dado algo, não é teu, é de Deus. Então fala para o povo. E o profeta Amós, no seu capítulo 3, versículo 7, vai dizer que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, não fará nada sem que antes venha revelar teu segredo, teu servo, teus profetas. Então tudo que vier acontecer, for acontecer na terra, Deus ele fala. Deus ele fala. Deus tem falado. E não em termos de dizer, né, que eu sou melhor, que pessoas a qual têm ouvido a voz de Deus é melhor. Não, não. Deus ele fala assim. Deus falou no ano passado com os profetas, né, com os apóstolos. E Deus ainda tem falado, né, no nosso tempo, nossos dias, no século 21, Deus está falando. Então, meu querido, minha querida, eu vejo mais um sinal de Deus na terra. Mais um sinal de Deus avisando, né, a população, a humanidade, sim. E eu também não posso me esquecer daquilo que Deus falou comigo em 2019. Estava pregando numa praça, aqui perto do meu bairro, em Porto de Santana, e Deus falou que haveria um dia em que Deus iria parar o homem. E logo após Deus falou comigo assim: não só o homem, irei parar o mundo. Deus iria parar o mundo. E aconteceu, irmãos. Deus parou o mundo inteiro. Deus parou o mundo, irmão. Parou as nações, parou. Por quê? Porque veio o Covid-19, né? O coronavírus, sim. E Deus falou assim: olha, a primeira onda da doença, né, maltratou muitos, né? Mas haveria também, dizia Deus comigo, que haveria uma segunda onda. Eu estava no monte orando com algum servo de Deus, e Deus lá em cima me fez relatar. Deus me relatou dizendo: fala para os meus servos que haverá uma segunda onda. E veio, irmão, a segunda onda. Deus falava para mim assim: olha, e a onda, quando ela vier, o termo não vai ser quando ela chegar, quando ela vir. O termo for quando ela vier voltando. Porque o termo da onda não é como ela vem, mas é como ela vai e volta, né, irmãos? Quando ela volta arrastando, levando. E isso aconteceu, né, irmãos? A segunda onda arrastou muitas pessoas, né? Muitas pessoas foram devastadas da terra, foi levada da terra. E eu passo aqui, né, como servo de Deus, como profeta do Senhor, para falar. Deus falou. E lembrando daquilo que Deus tinha falado comigo há 2 meses atrás, o irmão falou: varão, testifica, fala mesmo, porque Deus ele tem propósito nisto. Certamente o Senhor Jeová não fará nada, coisa alguma, sem que antes ele revela. Sim, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus ali falou, foi até Abraão dizendo que iria, né, destruir, devastar Sodoma e Gomorra.
E ele fez Abraão saber. Antes de destruir, antes de Sodoma e Gomorra ser atingida pelo fogo de Deus, Deus falou com Noé, Noé, faz uma arca, que eu vou mandar um dilúvio, um grande dilúvio. Deus fala, irmãos, ele fala. Muitos não dão ouvido, não querem dar ouvido, mas Deus, ele fala. Mas eu passo aqui, né, como um profeta do Senhor, como servo do Senhor, para te dizer, ei, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que falou lá no passado, né? No tempo de Moisés, quando Deus falou, Moisés, vai ao Egito lá, e diga, o eu sou, o que sou, te enviou. E quando Moisés chegou lá, Faraó, ele pôde conhecer o Deus dos deuses. Ele é o Deus dos deuses. Tem muitos deuses aí, né? Muitos deuses, mas tem um Deus Todo-Poderoso, o Supremo. E Faraó pôde conhecer esse Deus, o eu sou. Deus mandou pragas no Egito. Sim. Deus fez o Egito conhecer a mão dele, por intermédio de Moisés. Ele é o mesmo, ele não mudou. Isaías disse, o Senhor falando, ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Nada impede o agir de Deus. Deus está falando de várias maneiras com o ser humano. Os discípulos, certa feita, em Mateus 24, os seus versos 3 ali, eles disseram, mestre, quando será a tua vinda? Quando vai ser o fim do mundo? Jesus disse, haverá reinos contra reinos, nação contra nação, fomes, guerras, pestes, maremotos, terremotos. Muitas coisas iriam acontecer, irmãos. E está acontecendo nos nossos dias atuais. Só não vê quem não quer. Só não vê quem é cego. Mas você que enxerga, nós que enxergamos, muitas coisas estão acontecendo. Então eu passo aqui para relatar que Deus, ele tem falado. Deus, ele tem usado homens. Deus tem usado mulheres. Usado criança. Falado pela natureza. Deus está falando. Está falando. Então eu passo aqui para relatar aquilo que Deus falara comigo. E este profeta de Deus, a qual eu estava conversando com ele, disse, varão, não deixa de falar não, fala sim. E eu me calei. Só que aquilo que não é meu é de alguém. Então Deus, ele me disse, Deus falou comigo. Eu somente tinha relatado para minha esposa e para este amigo meu. E hoje, nesse dia, relatei para mais 2 amigos meus, a qual eu fui levar meu filho na escola e falei ali. Deus, ele iria fazer algo na terra. Então, meu querido, minha querida, nos preparamos, sim, nos preparamos. Eu até disse, olha, se você tem casaco, se você tem blusa de frio, cachecol, pode tirar do seu armário, porque vai doer até os ossos. E muitos não vão suportar. Essa é a palavra que eu vos deixo neste momento. Deus ainda fala por intermédio dos seus profetas. Há muitos falsos profetas, com certeza, mas tem ainda os verdadeiros. Tem os verdadeiros que Deus usa. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho. Deus abençoe. Quero orar neste momento, quero orar com você e pedir a Deus a proteção sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Pai, eu oro, meu Pai, com esse servo, com essa serva, com este homem, com esta mulher. Eu peço aqui, Pai, que o Senhor venha estar, ó Pai, nos cobrindo, meu Pai, com teu manto, nos guardando, nos protegendo, meu Pai, debaixo das suas asas, debaixo das asas, meu Pai, do Altíssimo. Cubra-nos
Guarda-nos, proteja-nos. Repreende, meu Pai, todo mal sobre nossas vidas. Repreende, meu Pai, tudo aquilo que está por vir, Pai. Assim como o Senhor guardou Noé na arca, guarda-nos. Assim como o Senhor protegeu, Pai, tem protegido os seus, proteja-nos, Pai. Abençoa, meu Pai, aqueles que crêem e acreditam, meu Pai, nos mistérios do Senhor, Pai. Pai, entendemos e compreendemos, ó Pai, que Tu és o Deus, ó Pai, que livra, meu Pai. É o Deus que dá livramento, meu Pai. Deus, ó meu Pai, ainda, meu Pai, que vier, Pai, isso que o Senhor tem relatado, meu Pai, sobre as nossas vidas, que nós viemos, ó Pai, estar sendo aquecido pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos ao Senhor, Pai, pela palavra viva, sacra e santa que o Senhor tem falado conosco, meu Pai. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com essa palavra. Deus é tudo para todos. Ô glórias!